Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. O tema de hoje é um tema que são dois assuntos dentro de um só porque é impossível separar. Muitas pessoas já me pediram para falar aqui sobre gota, uma manifestação muito comum em pessoas geralmente homens, algumas mulheres até podem apresentar também, mas é muito mais comum em homens. Só que essa manifestação da gota é impossível explicar ela sem falar sobre o aumento do ácido úrico, que também está cada vez mais comum nos consultórios. Analisando o exame de sangue, a gente percebe que as pessoas têm uma elevação do ácido úrico e isso vai ser muito fácil de explicar com a relação da alimentação, né? Por que a alimentação aumenta o ácido úrico e o que o ácido úrico faz no corpo, principalmente a relação com essa manifestação chamada gota. Então o vídeo de hoje é todo entrelaçado, mas no final vai dar para entender aonde tudo começa e como a gente tem que atacar. E para entender por que o ácido úrico aumenta, nós temos que começar no início, falando de purinas. Purinas são bases nitrogenadas que são encontradas em alguns alimentos e que vão sofrer aqui transformações até chegar em ácido úrico. A purina ela vai se transformar em hipoxantina, que por sua vez vai se transformar em xantina. Quem faz isso é uma enzima que chama xantina oxidase, a enzima que transforma hipoxantina em xantina, e a xantina ela vai se transformar em ácido úrico. Essa é a via mais comum aonde chega até o ácido úrico. Existe uma outra via inflamatória também, mas essa aqui é a mais comum, que é a via da dieta errada. Por que eu falo dieta errada? Porque purinas você vai encontrar na proteína animal, né, nas carnes, você vai encontrar no frutos do mar, você vai aumentar purinas com bebidas alcoólicas, também encontra aqui em chocolate e alguns chás. Porém, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca tive paciente no meu consultório que chegou com ácido úrico elevado porque comia chocolate ou bebia muito chá. Tá? A maior parte dos pacientes com ácido úrico elevado é porque come excesso de carne, escrevi errado aqui, principalmente carne vermelha, e excesso de álcool. E olha onde é que eu estou no Rio Grande do Sul. Estou fazendo esse vídeo em Porto Alegre. O que a gente mais encontra aqui nessa gauchada? Churrasco com cerveja. É assim para assistir jogo de futebol, é assim para comemorar o final de semana que chegou. E com esse aumento da ingesta de purina e transformação em ácido úrico, a gente vai ter um problema aqui porque o ácido úrico ele tem um nível de insolubilidade muito grande, ele é insolúvel, difícil de excretar, solúvel, muito difícil de colocar para fora. Então eu começo a aumentar os níveis de ácido úrico, e ele é um ácido, né? E por ser ácido, o que ele tem aqui? Ele tem um radical H+, é por isso que é ácidos, né? Ácidos têm esse radical H+. Porém, no meio aquoso, o que vai acontecer? No meio aquoso, o ácido perde esse H+, o que a gente chama de desprotonação, né? Perde o próton, desprotonação, e por um fenômeno de desprotonação, o ácido úrico vai se transformar em urato. Então agora eu vou ter urato, e urato ele é negativo. Então ele vai precisar de um íon positivo para se ligar para fazer a estabilidade dele. E qual é o íon positivo que vai estar mais abundante no sangue
desse indivíduo que adora comer uma chuleta, comer aquela carne, churrasco, o que mais vai ter é o sódio. Então aqui eu vou ligar e eu vou ter uma presença aumentada de urato de sódio no sangue. Isso é ruim porque vai dar início a um processo inflamatório que é o que vai culminar na gota. Porém, tudo isso daqui vai ser muito mais favorecido se eu tiver uma alteração do pH. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um aumento da acidose corporal, eu vou ter um aumento da precipitação de ácido úrico e eu vou ter, portanto, um aumento do urato de sódio. Urato de sódio. Isso tudo está associado ao aumento da acidose. Quais são os principais fatores que aumentam a acidose? Vamos colocar aqui. Primeiro, obesidade. Obesidade altera o pH do corpo. Diabetes mellitus aumenta a acidose. Atividade física em excesso. Aquela pessoa que passa do ponto, faz muita atividade física. Aumento do colesterol. Insuficiência renal crônica. Aumento do consumo de proteínas animais. E aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Isso tudo vai fazer com que eu tenha um aumento da acidose. Então, esses que eu coloquei no quadro aqui são os fatores associados ao aumento do ácido úrico que a gente chama por fatores secundários. Secundários. Tá? Existem também os fatores primários, que são apenas dois. Simplesmente o aumento da produção de ácido úrico por algum erro metabólico ou diminuição da capacidade de excreção de ácido úrico. Isso seriam os fatores primários. E os secundários são esses aqui que estão no quadro. Muito mais fácil de tratar, porque a gente trata simplesmente com mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Então esse daqui, sem sombra de dúvida, é o mais fácil de tratar. Quando eu mostrei para vocês que a purina se converte em hipoxantina, que se converte em xantina, que se converte em ácido úrico, existe uma enzima chamada uricase, que nós não temos no nosso corpo, que transformaria o ácido úrico em alantoína. Alantoína. E a alantoína seria uma forma solúvel de excretar ácido úrico de um jeito mais fácil. Só que o nosso corpo ele não produz essa enzima uricase. E a uricase é uma das formas de tratamento para diminuir ácido úrico, né? Usar essa enzima e esperar que haja essa conversão. Porém, quando eu não tenho essa conversão, então, porque o corpo não tem a capacidade de fazer esse processo, eu vou aumentar o meu urato de sódio e o que vai acontecer aqui? O urato de sódio vai começar a gerar processos inflamatórios, principalmente em articulações, tá? Quais são as articulações que eu vou ter maior inflamação? Joelhos, cotovelos, pé e principalmente quando a gente fala de gota, hálux. Hálux é o nome do primeiro dedo do pé, que é o dedão, né? O dedão a gente chama de hálux. Na articulação do pé com o dedão é onde a gente vai ter a forma mais recorrente de manifestação de gota, que é aquele dedão inchado. Fernando, mostra aqui para nós aqui, ó. Olha, esse dedão, tá vendo? Inchado. Isso dói demais. É um paciente que não consegue nem caminhar por causa desse dedão.
Isso tudo começa porque o urato de sódio na articulação ele vai começar a desenvolver um processo inflamatório. E essa inflamação a gente vai chamar de artrite gotosa, que pode ser aguda, que é simplesmente a inflamação na articulação, ou ela pode se cronificar. Quando ela se torna crônica, eu tenho a presença constante de urato de sódio nessas articulações, eu começo a ter uma degeneração das cartilagens da articulação e eu começo a ter uma inibição da modelação óssea. Ou seja, existe o processo degenerativo, mas a modelação óssea que tem que vir para refazer isso, ela não segue um padrão fisiológico. E eu começo a ter então a deformidade dessas articulações, né? Que é como o Fernando mostrou a imagem aqui para nós. Eu começo a ter os dedos mais tortos, como se fosse uma artrite, mas ela é uma artrite por conta da gota. Então, aqui simplesmente eu tenho inchaço, que é a gota clássica, entra com tratamento com anti-inflamatório, mas se ela cronificar, a gente começa a ter todo esse processo de deformidade das articulações. Principal tratamento, ele consiste em inibir aqui a enzima, ó, vamos falar aqui que eu botei antes, purina converte em xantina. A xantina, ela até é mais fácil de ser excretada. Só que a enzima xantinoxidase transforma a xantina em hipoxantina. E aí vai virar ácido úrico. Existe um remédio chamado alopurinol, que é um remédio alopático, obviamente não faz parte dos tratamentos da medicina ortomolecular. E esse remédio chamado alopurinol, ele tem a capacidade de inibir a xantinoxidase, que é a enzima que faz essa conversão aqui. Então, inibindo essa enzima, eu inibo a conversão e eu fico com mais xantina e a xantina não desce para formar ácido úrico. Assim funciona o alopurinol. O outro medicamento alopático também utilizado chama-se colchicina. E a colchicina, ela é interessante. É bom a gente entender como é que ela funciona. Olha o que eu falei aqui para vocês. Ó. Eu tenho urato de sódio nas articulações. E isso aqui é uma forma cristalizada. É o ácido úrico cristalizado, como se fosse assim. Então ele fica em formato de lâminas. Lâminas mesmo. Você olha no microscópio, é como se fosse umas lâminas de gilete. Tá? E aí essas lâminas, elas vão estar aqui gerando um processo inflamatório, então elas vão ser fagocitadas pelas células de defesa. O que é fagocitado? Lembra que eu já desenhei aqui para vocês? Ó, aqui está a lâmina, aqui está uma célula, né, de defesa. Aí vai vir aqui, ó, a célula ela começa a chegar perto, aí depois ela vem mais perto, até que ela engole. E quando ela engole, que é a fagocitose, ela teria que estourar, explodir com esse agente que está sendo enxergado como algo causador de inflamação. Só que como isso daqui é uma lâmina, essa lâmina começa a agredir internamente a membrana dessa célula aqui, que no caso é uma célula chamada macrófago. O macrófago é uma das principais células de defesa do corpo. Então, vai acontecer que a lâmina que está dentro da célula vai matar essa célula e essa célula aqui, então, ela vai se transformar no que a gente chama de pus, né? O que é pus? Pus são piócitos mortos. Eu acabei de matar aqui uma célula de piócito e eu formei aquele pus, aquela coisa branca, nojenta, né? Se você abrir uma inflamação dessas onde tem uma gota, você vai ver que vai sair pus lá de dentro.
porque acabou de morrer macrófago. E aí eu falei da colchicina, né? Porque olha aqui, ó, o macrófago, ele vai chegar, ele vai vir, ele vai fagocitar. Só que o macrófago, para se movimentar, ele tem algumas perninhas que a gente chama aqui de microtúbulos. Ele caminha utilizando essas perninhas. E existe um medicamento que inibe essas perninhas, que chama colchicina. Então a colchicina, ela vai fazer com que isso aqui não fique se movimentando. Aí essa célula aqui, ela não consegue chegar até o local da inflamação e não chegando lá, ela não vai fagocitar o urato de sódio e não fagocitando o urato de sódio, eu não vou ter a presença de pus e não vou ter a inflamação. Então é uma maneira de falar assim, ó, macrófago, não vai lá, não chega lá, faz de conta, faz vista grossa, faz de conta que está tudo certo. Enquanto eu estou inibindo com a colchicina a ida dos macrófagos, eu também posso estar usando o alopurinol para diminuir a conversão de purinas em xantina, que não vai chegar a ser ácido úrico. Então eu estou falando do tratamento farmacológico para crise aguda, ou seja, o paciente está com dor, aquele pé está inchado, legal, tem que usar remédios. Eu não gosto de remédios, mas nesse momento tem que usar remédio. Porém, mais inteligente do que só dar o remédio é eu chamar esse paciente e falar assim, ô fulano, você chegou nesse nível de inflamação porque a tua alimentação ela está totalmente a favor da formação de ácido úrico, né? O ácido úrico a gente sabe que deveria estar menor que 5, não é aquele valor. Tem exames que falam que até 8,5 está certo. Não está. Acima de 5 já está ruim. Então o 5 é o valor máximo de ácido úrico. Então chama o paciente e mostra para ele que ele está comendo tudo errado. E é por isso que ele está com essa manifestação dolorosa, inflamatória. Então, além de agir no agudo, a gente tem que agir mudando o hábito para que esse paciente não tenha outras recorrências e, com isso, a única forma é modificar a alimentação. Quando eu comecei o vídeo, eu falei que mulheres têm muito menos gota do que homens, porque existe o fator hormonal, o 17-beta-estradiol, que é uma forma de estrogênio, ele faz com que haja uma proteção da membrana da célula. Então, por mais que esses cristalzinhos aqui estejam tentando matar a célula, o 17-alfa-estradiol protege a mulher disso. Só que depois da menopausa, quando caem os níveis de estrogênio, aí a mulher começa a ter a mesma probabilidade e risco de desenvolver gota, porque ela não tem mais este hormônio. Então é importante entender essa relação e também a importância de avaliar na paciente do sexo feminino, ainda jovem, né, ainda na fase adulta, o ácido úrico, porque ela pode estar com o ácido úrico alto e não está manifestando uma gota, porque ela ainda está protegida pela parte hormonal. Então, nesse momento, já é o momento de começar a mudança alimentar para evitar que depois da menopausa ela tenha problemas. Entenderam? Então, sobre ácido úrico e sobre gota, é isso. Tudo parte de uma boa alimentação. E com certeza absoluta, os nutricionistas têm uma boa base, eles sabem quais são as principais fontes de purina. Então, se você aí está com ácido úrico maior que 5 ou se já teve gota, saiba que você pode sim, com uma boa alimentação, mudar esse teu cenário bioquímico e evitar que você precise passar por uma crise inflamatória que quem já teve sabe que é horrível, realmente é limitante. Precisa ficar na cama até passar essa crise. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem esses hábitos alimentares péssimos que eu descrevi aqui no vídeo. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho. Abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo grátis e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.